Boa tarde, pessoal. A gente está começando hoje, toda quinta é dia de live, sobre denúncias. A gente já teve alguns pedidos aí de alguns fonoaudiólogos em lives passadas para que a gente pudesse falar sobre esse assunto, inclusive em uma live que quem estava comigo era a Suzana. Oi, Su. Tudo bem? Boa tarde. Já conhecem Suzana Afonso, que é a nossa fonoaudióloga fiscal aqui do Crefono 6, e a gente está ao vivo aqui na fanpage e também no Instagram, no perfil do Instagram. Então quero dar as boas-vindas para quem está chegando agora aí no Instagram também e falar que hoje o nosso tema é denúncia. A gente vai falar sobre como que é a denúncia, como que o fonoaudiólogo ou um outro, né, uma pessoa, um cliente pode fazer alguma denúncia aqui no conselho e como que é a conduta em diante a partir de então. Então, Izzy, a gente está cada vez mais tendo denúncias de não fonoaudiólogos, de pais, de responsáveis legais, de próprios pacientes, né? Que é legal esclarecer também, porque uma das atribuições, né, das atribuições mais importantes de um conselho regional, seja ele de qualquer profissão, é justamente proteger a população do exercício legal daquela profissão, né, Su? Sempre também essa função do Crefono 6. Então a gente vai... um outro ponto importante que talvez o pessoal não sabe, que denunciar também é um dever do fonoaudiólogo, né, Su? Com certeza, está contemplado no Código de Ética e isso garante a qualidade do exercício profissional e a proteção da sociedade. Isso, né? E aí faz com que o conselho possa também proteger a profissão e autuar quem estiver exercendo a fonoaudiologia de maneira ilegal. Então vamos lá, Su, como que a denúncia ela pode ser feita aqui no Crefono 6? Tá. Então a gente pode denunciar por telefone, presencialmente, tem o protocolo de denúncias no site do regional, né? E por e-mail. Então são esses os canais para se denunciar. Então, telefone, e-mail e o formulário de denúncia do site. Formulário de denúncia ou presencialmente. Ou presencial, né? E ok, aí a Comissão de Orientação e Fiscalização recebe essa denúncia por algum desses meios. Qual que é a conduta dos fiscais a partir daí? Tá. Então, quando a gente recebe a denúncia, sempre tem uma análise da comissão. Eu acho que é importante falar que não é análise de um fiscal, né? Tem toda uma análise conjunta para determinar qual que vai ser a conduta para aquela averiguação. Então, às vezes a gente convoca o profissional aqui na sede para pedir esclarecimentos. Muitas vezes, a grande maioria, a gente vai em loco, né, para poder averiguar, trazer dados comprobatórios e daí vão ter outros desdobramentos, outras tomadas de providência. A gente pode averiguar, ter dados e fazer uma representação ética em desfavor daquele profissional. Então sempre tem uma análise para a gente determinar qual a tomada de providências para aquele caso. Então, a gente pode, por exemplo, encaminhar para outro conselho, pedir uma fiscalização conjunta, ou achar que aquele conselho é que tem que fiscalizar, né? Quando é um profissional que não é fonoaudiólogo. A gente pode encaminhar para o Ministério Público, para a Polícia Federal. Então, tem vários desdobramentos para a gente determinar a conduta para aquela averiguação e depois a conduta para o que a gente averiguou. Su, e aí o fiscal pode armar uma emboscada naquela denúncia que ele recebeu? Ele pode chegar ali numa clínica, por exemplo, uma denúncia muito recorrente, né? O secretário que faz um exame de audiometria, por exemplo, o fiscal pode chegar lá e se passar por um paciente, por um cliente que quer fazer um exame naquela clínica. Isso, a gente tem muitos questionamentos em relação a isso, né, Isa? Por que vocês não fingem que vocês são um paciente e pegam no flagrante? O fiscal não pode usar de falsa identidade. Falsidade ideológica é crime, né? Então, o fiscal, claro que a gente tem toda uma conduta, uma performance mesmo durante a fiscalização para poder tentar pegar esse flagrante, mas a gente não pode se passar por outra pessoa. O fiscal, ele é obrigado a se identificar como fiscal. Suzana, e a pessoa fez a denúncia, é preciso que ela envie alguma prova daquela denúncia? Sim.
Isa, isso a gente sempre, muitas vezes, a gente retorna a denúncia para o profissional solicitando mais dados. Porque o tanto de detalhes, o tanto de dados que as pessoas vão enviar vai impactar na efetividade dessa fiscalização. Então, se eu vou lá numa clínica que está acontecendo, por exemplo, um exercício pelo leigo, o ideal é que eu vá no horário que esse leigo está atuando, né? Me dá mais probabilidade de eu conseguir comprovar o fato. Então, a pergunta foi... Se é necessário prova. Prova. Sim. Quanto mais dados comprobatórios a gente tiver, Isa, mais a gente vai conseguir caracterizar aquela situação de infração. Porque é necessário pegar o flagrante. Nesses casos de lei. Mas em outros casos é necessário a gente ter dados comprobatórios para caracterizar a infração. A infração ética, por exemplo, a infração em cima de alguma resolução nossa. E o que são essas... O que pode ser uma prova comprobatória? Me explica primeiro o que é prova comprobatória e dá alguns exemplos para o pessoal saber o que pode ser. Tá, a prova comprobatória é o que a gente tem em mãos que comprove que aquele fato ocorreu, que aquela infração ocorreu. Ou alguma prova que nos dá indícios para averiguar aquela infração, tá? Então, quando a gente retorna pedindo mais dados, geralmente com a descrição da denúncia, a gente cita quais são esses dados naquela situação que a pessoa pode encaminhar. Então, pode ser cópia de prontuário, né, que está ali caracterizando a infração. Pode ser exames, porventura, assinado por leigo, exames que o profissional deixa assinado, mas sem preencher o exame quando o profissional é conivente com esse leigo, geralmente tem a assinatura do fonoaudiólogo, mas quem preenche o audiograma é o leigo. Relato de testemunha, essas testemunhas podem ser pacientes, podem ser outros funcionários que estão vendo que naquele local está acontecendo essas questões e não querem ser coniventes com isso. Pode ser relato de outros profissionais da equipe, tá? Pode ser relato dos pais. Então, de acordo com o teor da denúncia, muitas vezes a gente devolve solicitando esses dados. E isso, uma coisa importante, não é porque a gente não tem dado que comprove que a gente não averigua, tá? Então, esses dados são muito importantes para a efetividade da fiscalização. Mas não é condicional a existir a fiscalização ou não. Não. Agora, tem alguns dados que são importantes, porque a gente recebe denúncia assim, está acontecendo tal coisa na clínica Vida no centro. Quando a gente vai pesquisar a clínica Vida, tem milhões. Então, a gente não consegue localizar onde que a gente tem que ir. Ou então, a Isadora cometeu tal situação. Isadora de quê? Qual que é o nome? Qual que é o número de registro? Porque a gente precisa desses dados mínimos. Senão não tem como realmente chegar naquela denúncia, né? Exatamente. Sem o endereço do lugar que está sendo denunciado, sem o nome, no caso, se for uma denúncia referente a um outro fonoaudiólogo, o nome daquele fonoaudiólogo, às vezes a pessoa não tem o registro, mas tem o nome completo, sabe nome e sobrenome, e aí a gente consegue chegar na pessoa aqui, né, Su? Então, vão só diferenciar os dados para averiguação. Isso, e o que é prova? São o nome da empresa, o endereço da empresa, o nome do fonoaudiólogo, o endereço onde ele está atuando, o nome do leigo, o endereço onde ele está atuando e os prováveis horários dessa atuação, né? E os dados comprobatórios, que são as provas que aquelas infrações estão acontecendo. Chegou uma denúncia, não. Uma pergunta aqui no Facebook pra gente da Adriana. Eu dei logo um exemplo de audiometria, Adriana, porque eu sabia que vocês podiam ter alguma dúvida em relação a isso. A Adriana tá perguntando assim, Su, no caso de audiometria realizada por leigo e assinada por médico, para quem devemos denunciar? Denuncia aqui pro CREFONO
ou se denuncia para o CRM também? Para quem que tem que denunciar isso aí? O ideal é denunciar para os dois, né? Porque quando a gente caracteriza, mesmo quando a gente não caracteriza, chegando uma denúncia dessas assim, a gente também tende a encaminhar para o conselho responsável por aquele profissional que está conivente com a denúncia. Mas o ideal é a pessoa já encaminhar para os dois, para acontecer as duas fiscalizações. E aí eu dividi, na verdade, a pergunta da Adriana em duas. Ela perguntou isso, né? Se para quem que deve denunciar, se para o CRM, no caso, que ela citou o médico, ou se para o Crefono. E aí ela pergunta também, né, se o Crefono só pode autuar fonoaudiólogos. Não, o Crefono pode autuar o leigo em exercício da fonoaudiologia. A gente só autua leigo quando caracteriza que ele está em exercício da fonoaudiologia, tá? Tá claro, Adriana? Se quiser saber mais alguma coisa, manda outra pergunta aí pra gente. Tem alguma dúvida no Instagram, pessoal do Instagram? Não? Então vamos seguindo. Suzana, outra dúvida muito recorrente do pessoal, a denúncia é sigilosa? A denúncia durante o ato fiscalizatório, a gente em momento nenhum a gente revela o nome do denunciante, mesmo quando ele não pede o sigilo. Durante o ato fiscalizatório. Acontece que alguns desdobramentos para tomada de providências, muitas vezes o nome do denunciante tem que aparecer. Mas para fazer isso, a gente sempre pede autorização do denunciante. Quando chega nesse ponto, né, o caso que chega nesse ponto, a gente faz contato com o denunciante, pede uma autorização para poder revelar o nome dele. Já aconteceu de casos assim, Isa, não quero que o meu nome seja revelado em hipótese nenhuma, então o caso vai ser arquivado. Concorda com o arquivamento do caso? Ok, tá? Aí, mas isso é legal falar que o setor, né, de orientação e fiscalização sempre vai colocando, pontuando isso, né, Su, e esclarecendo isso para o denunciante. Então, se você tem ainda, a gente ainda tem mais um tempinho aqui de live, mas se por acaso as dúvidas que você tiver não forem sanadas aqui nessa live, pode ligar para o setor, mandar um e-mail, e aí tem outras orientações mais aí pra falar. E quando o desdobramento é uma representação ética, aí o nome sempre vai aparecer. Legal. Tá? Porque a pessoa assina a representação ética. Mas no nosso e-mail de orientação para se elaborar uma representação ética, isso é claro. Su, tem uma outra pergunta aqui da Patrícia. Ela quer saber quanto às terapias de PAC, quem está autorizado a fazer? Aí a questão, eu gostaria que ela encaminhasse essa dúvida com mais detalhes para a gente analisar, né? Porque o processamento auditivo central, a princípio, quem pode realizar a reabilitação é o fonoaudiólogo. Mas como essas situações envolvem outras variáveis, eu gostaria que ela enviasse a situação para a gente analisar, para não dar uma resposta fechada aqui e poder incorrer em erros, tá? Na orientação, tá bom, Patrícia? Então, se for uma questão assim do que está acontecendo, eu gostaria que você detalhasse para a fiscalização, para a gente analisar, te responder com segurança e ver as providências a serem tomadas. Então, Patrícia, manda essa dúvida para o e-mail da fiscalização, que é fiscalização sem cedilha e sem tio, @crefono6.org.br, que aí as fiscais vão poder analisar e te responder isso melhor, mas manda bem detalhado o caso, né, Su? Para poder entender, já que, como a Suzana falou, é uma área que às vezes envolve outros profissionais também. Mas a princípio é o fonoaudiólogo que faz a reabilitação do processamento auditivo central, tá? Nadiana tá mandando parabéns aqui para você também, pelo conhecimento que você tá compartilhando aqui com o pessoal. Alguma dúvida no Instagram, pessoal? Pode mandar aí pra gente, manda coração também pra gente saber o que vocês estão achando. E se vocês gostam da ideia de ter as lives também no Instagram, vai comentando aqui pra gente. A Milena tá acompanhando aqui o chat no Instagram também. Pode passar diretamente pra gente as perguntas e o que vocês estão achando. Mas não deixa de responder não, porque o Instagram a gente ainda tá fazendo alguns testes quanto à live. Então, pra saber se vocês tá tendo uma aceitação legal, se vocês estão gostando, pra gente também poder usar essa plataforma pra ter um contato direto.
Su, o denunciante tem retorno do caso que ele denuncia? Tem quando ele formaliza a denúncia e quando nessa formalização, vou explicar o que é formalizar, e nessa formalização ele coloca um endereço para a gente enviar por correio a devolutiva da fiscalização. Então temos duas questões aí. Uma é a questão da denúncia formalizada, que é nada mais do que a denúncia assinada de próprio punho. Então, Isa, denúncia por e-mail, por telefone, não é dado devolutiva, tá? A pessoa pode fazer a denúncia de próprio punho, assinar, escanear e mandar por e-mail. Isso aí não tem problema nenhum, se ela não tiver tempo de colocar no correio, se não quiser ter esse gasto, não há problema. Mas essa denúncia tem que ser assinada, tá? Lembrando que mesmo a denúncia assinada é mantido o sigilo durante o ato fiscalizatório. E a devolutiva tem que ter um e-mail de correspondência, porque a gente não dá devolutiva nem por telefone, nem por e-mail. Por que isso? Porque a gente não sabe se é realmente o denunciante. Então, eu tenho uma suspeita que você está me denunciando. Eu ligo para cá e falo, eu sou a Isadora, que fiz uma denúncia em desfavor da Suzana. Eu gostaria de saber como que foi o andamento da denúncia. Então, a gente não tem a segurança, e por e-mail é a mesma coisa, porque o e-mail pode ser inventado, né? Então, a gente não tem a segurança de que foi realmente o denunciante que está entrando em contato. Então, a gente só faz a devolutiva via correios, com carta, por carta. É bom saber isso e deixar isso bem claro, Isso. porque realmente é muito frágil, né? Um correio eletrônico ou uma ligação. A gente não mantém o sigilo, né? Exatamente. Então, a denúncia tem que ser formalizada, assinada, e no corpo da denúncia tem que vir: solicito devolutiva da denúncia para o endereço tal. Alguma pergunta aí do Instagram? Não? Então a gente vai encerrando aqui essa live. Quero agradecer mais uma vez a Su por ter compartilhado esse tempo aqui conosco, que é um assunto que é importante para vocês saberem. E, gente, se ainda ficou alguma dúvida, pode deixar aqui que a gente repete a live, não tem problema, né? A gente pode repetir vários temas que vocês acharem que é pertinente que a gente repita, a gente está aqui para repetir. Se quiser saber alguma coisa de alguma resolução específica, a gente também pode fazer. Deixa sugestões aqui também de temáticas diversas aí, a gente, se tiver até algum colega para sugerir como entrevistado também, a gente está aberta à sugestão. E eu quero dar um recadinho final, que é sobre a nossa campanha Eu Valorizo a Minha Profissão. A Suzana tá com a camiseta dela. Hoje a Su, como ela veio como funcionária, ela está com a camiseta Eu Valorizo a Fonoaudiologia. A gente abriu essas camisetas para quem tiver interesse de participar da campanha. Então, quem enviar o vídeo for publicado, a gente vai encaminhar a camiseta Eu Valorizo a Minha Profissão como uma forma de agradecer essa sua exposição aí, ter contado para todo mundo por que você valoriza a sua profissão. Então, fica o convite aí. A gente pode deixar aqui nos comentários do Facebook. Infelizmente, no Instagram não tem como deixar o link, mas o link para vocês fazerem o envio direto do vídeo, pessoal do Instagram. No perfil do Instagram tem o link do site do Conselho, onde vocês vão encontrar o link direto para encaminhar o vídeo. Então, até semana que vem. Obrigada pela companhia e tchau, tchau.